A graça, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia a todos. Estarei dando uma pausa no ensino do livro de 2 Coríntios. Estamos no capítulo 11. Mas hoje eu fui inspirado, enquanto eu orava lá na igreja, me veio uma inspiração para fazer esse vídeo. E como vai ser em outra plataforma também que vou colocar, então não pode passar de 15 minutos. Por isso eu vou suprimir inclusive os comentários. Senhor, Espírito Santo, totalmente dependente de Ti, eu fiz um roteiro, como o Senhor sabe, mas eu abro mão para Ti, para que venha conduzir. Eu tenho certeza que o Senhor me orientou nesse roteiro, mas a prioridade é do Senhor. É um vídeo que eu preciso que testifique aqueles que vão estar ouvindo, para que possam ser fortalecidos e que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Sobre aquele fato, né, que aconteceu do irmão Denis, né, então, para quem não assistiu meu testemunho de ter morrido e ter voltado, entrado no túnel, né, ter morrido, entrado no túnel, né, inclusive já estava para passar pela porta da morte, né, ali em Salmo 107:18 diz assim: a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então tem porta, a morte tem porta, onde você passa e aí acabou. Então nesse lugar, em meio a um enorme desespero, eu cito a promessa do Senhor Jesus Cristo. Faço lembrar ao Senhor Jesus Cristo, lá em João 11:25, e leio a palavra do Senhor para o Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o versículo que eu usei naquele momento. E uma voz como um trovão ordenou: pode voltar. Então, eu estava morto no necrotério do hospital, atestado pelo médico, por um francês que me socorreu e por um policial, que ficaram estupefatos quando eu retornei à vida. Lá em João 5:21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. João 5:21. Então segue o link, né, do vídeo desse testemunho, para quem não assistiu meu testemunho, da minha experiência, né, contando ali em detalhes, né, é um vídeo acho que de uns 20 minutos, está aqui o link. Então o motivo de fazer, né, um vídeo específico sobre o desfecho que aconteceu com esse homem que comentou, o Denis, ele comentou de forma despretensiosa, né? É que a grande maioria assiste e não comenta, e a vida continua. Vai lá, assiste, né? Uma coisa acontece ou não acontece e a vida continua. Mas ele comentou. É muito difícil comentar. Para vocês terem uma ideia, 2 vídeos que eu fiz tem mais de 20 mil visualizações e menos de 200 comentários. Então isso dá o quê? 1%. Então veja o que aconteceu com esse homem por ter apenas comentado. Ele escreveu assim: irmão, não creio muito em Deus, tenho dúvidas da sua existência, mas vejo verdade no seu testemunho de morte. Eu não sei se ele viu, assistiu no vídeo ou se ele leu, né? Porque geralmente a maioria dos meus testemunhos é por escrito. Eu coloco em diversas plataformas, inclusive esse vídeo aqui, ele vai para uma determinada plataforma. Então, ao ler esse comentário, eu fiquei paralisado. Quando eu li esse comentário, eu fiquei paralisado. E comecei a pensar como é que era possível alguém crer que eu possa ter morrido e voltado e não crer naquele que dá o fôlego da vida. Como isso é possível, né? Então a gente precisa buscar a direção do Espírito Santo, buscar a direção de Deus para entender determinadas situações antes mesmo de responder, porque às vezes você vai colocar uma resposta que não é adequada. Então eu pedi a direção, me humilhei, pedi a direção ao Espírito Santo, fiquei ali alguns minutos pensando, né, e pedi como é que eu iria respondê-lo. Então o Espírito Santo me orientou e eu respondi. Amém? Creio que seja uma semente plantada que poderá germinar. Respondi, vida que segue. Sinceramente falando, eu senti que não era eu respondendo. Foi o que eu senti. Eu senti essa resposta na minha. Eu não
responderia assim, mas passaram-se os dias, então recebo a resposta do Denis. Antes de ler o seu comentário, eu pedi a Deus um sinal da sua existência. 4 dias antes. Então, o seu comentário me chamou a atenção. Eu li, confesso que senti medo, mas algo me despertou. Então fui analisar as escrituras, a Bíblia, e eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus. Fiquei totalmente apaixonado. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Você ajudou a fazer uma criatura ser salva e convertida em nome de Jesus. Obrigado, Aquino. Te agradeço. Eu fiquei lendo, relendo, tentando entender, querendo acreditar no que eu estava lendo, o que estava acontecendo. Então eu entendi que não era comigo. Tem que recolher nossa insignificância, irmão. Às vezes sempre, recolher nossa insignificância. Não era comigo, e sim com Deus. Antes de oh glória, aleluia, a glória é do Senhor, Deus, a glória é do Senhor. Então, antes de responder a ele havia pedido um sinal da existência de Deus, e o meu simples comentário, que não é meu, chamou a atenção dele, e ele sentiu medo do comentário. Esse medo chama-se testificação e visitação do Espírito Santo. É algo que a pessoa não está acostumada, a gente sente, entra nela, entra na alma, Espírito, mexe na carne. Então, ao ler o comentário que eu escrevi, ao ler esse comentário, segundo a unção do Espírito Santo, ao ler, ele é visitado e testifica nele que algo vai acontecer. E ele sente medo, ele não está acostumado, mas a gente sente essa visitação, é gostoso, como é bom, glória. A diferença de hoje para ontem é isso aqui mesmo. Glória, é uma preparação espiritual, glória. E testifica nele que algo vai acontecer. E ele sente medo, porque não sabe o que é essa visitação. Inclusive, eu preciso até pisar um pouquinho no freio, porque a maioria das pessoas onde eu vou botar esse testemunho não sabe nem do que eu estou falando. Vai até achar estranho eu falar em língua, vou ver se eu freio um pouquinho. Mas isso é a visitação do Espírito Santo. A testificação você vai sentir aí. Você vai sentir. O que é isso que está acontecendo comigo? Então eu estou escrevendo na inspiração do Espírito Santo. Ele então continua. Comentário 10. Mas algo me despertou. A testificação entrando nele. Então fui analisar as escrituras, a Bíblia. Só que ele não sabia que quando ele foi analisar a Bíblia, ele não foi sozinho, pois se ele fosse sozinho, ele não entenderia, pois seria apenas letras. Ao analisar a Bíblia, ele foi sem saber, na página que o Espírito Santo já havia preparado, que falou com ele de forma poderosa, mas tão poderosa que olha a reação dele. E eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus, fiquei totalmente apaixonado. Glória! Sabe onde a palavra, o Espírito Santo me levou? Atos 8, 29 a 31. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, que falava sobre Jesus, e disse. Filipe perguntou ao eunuco: entende você o que está lendo? Aí o eunuco olhou para ele e disse: como eu vou poder entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Versículo 35, então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a porta de entrada para o céu. Versículo 38, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Versículo 39, e quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso, alegre, feliz, continuou o seu caminho. Ou seja,
né? Percebam que o eunuco nem sente a falta de Filipe, pois estava igual ao Denis, né? Apaixonado pelas escrituras. Glória, aleluia! Então, continuando a resposta do Denis, ele então me diz: muito obrigado, irmão. Irmão, Deus te abençoe, você ajudou a fazer uma criatura ser salva e convertida em nome de Jesus. Obrigado, Aquino, te agradeço. Assim como foi com Filipe, assim como Filipe foi apenas um instrumento na direção do Espírito Santo, assim sou eu nas mãos do Senhor, que deve ser, e quem deve ser engrandecido é Ele. O Senhor, o Espírito Santo, é que faz a obra. Então, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter tido tanta misericórdia de mim. Denis, eu sei que não é comum morrer e voltar, eu sei, mas eu também nunca ouvi um testemunho igual ao teu. Que misericórdia. Então eu fui com a minha esposa para comprar um óculos, um camelô, né? Porque o meu tinha quebrado, né? Comprar essa benção aqui. Comprar um camelô, porque até você ir num oftalmologista, até preparar, demora. Então tem que. E aquele outro lá estava machucando minha vista. Então eu poder comprar um, então dentro do ônibus eu contei esse testemunho. Contei esse testemunho para minha esposa, né? Ela estava ali normal, etc. A gente comentando, me lembrei disso aqui. Então, quando eu contei para ela, o testemunho testificou de tal forma que ela foi visitada dentro do ônibus e começou a chorar dentro do ônibus. Irmão, é uma obra de testificação. Esse testemunho é de testificação. Então, o Espírito Santo usa quem ele quiser e testifica ele em quem ouve. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, faça como Denis, peça um sinal. Apenas abra teu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Se você já conheceu Jesus, mas está desanimado, afastado, caído, desacreditado, aproveite essa oportunidade para reconciliar com o seu Senhor. Talvez você esteja decepcionado com a igreja, com religião. Eu também estou, mas o Espírito Santo também tem trabalhado isso na minha vida. Se sentir de nos acompanhar, fica à vontade e venha fazer parte desse pequeno aprisco, mas ouça sempre a voz do Espírito Santo e aprenda a caminhar com ele. Esse testemunho está no vídeo. Deus pode permitir o nosso sofrimento para que abandonemos o pecado. Ali está, né, o original, está aqui o link para quem quiser ir lá ver esse comentário do Denis, né? E para ver todos os comentários, todo o comentário, né, tudo isso aqui que eu narrei, logo no início, assim que você entrar lá, tem o número de comentários ali do lado. Aí tem 3 risquinhos, um embaixo do outro. E tem apenas assim, tipo, ordenar por. Aí você tem que clicar e depois de clicar, coloca em mais recente primeiro. Então aparecem todos os comentários do Denis com as 4 respostas. Se não, se for lá direto e olhar lá, não vai aparecer esse detalhe importantíssimo, porque eu não sei. Mas é necessário fazer assim para ver todo o testemunho. Obrigado, Espírito Santo. É uma obra de testificação. O Senhor é glorificado, o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Testifica, Espírito Santo. Obrigado, muito obrigado por essa inspiração. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.